Quem diria, né, pessoal? Quem diria? Clube Atlético Paranaense, que em algum momento foi a pior defesa da competição, ou o time que sofreu mais gols na competição, consegue emendar 307 minutos nessa sequência sem sofrer gol. Um pouquinho do jogo contra a Chapecoense, aí teve os jogos contra Vila Nova, Atlético e agora o Operário sem sofrer gol. E eu queria começar falando como essa arrancada tá tirando o melhor do Atlético, querendo ou não, né? Como essa arrancada ela tá sendo melhor no sentido de um Atlético que ataca melhor, um Atlético que defende melhor, um Atlético mais equilibrado. E eu sempre falei isso pra vocês. Quando a gente conseguisse acertar o alinhamento entre os setores, as coisas elas iam funcionar muito melhor. E olha esses números que eu vou trazer aqui pra vocês. 307 minutos, tá? Sem sofrer nenhum gol. Desses 307 minutos, em dois jogos, a gente não cedeu nenhuma grande chance. Foram 180 minutos sem ceder uma grande chance pro adversário. Aí a gente vê, precisou de muita posse de bola pra isso? Foi um momento que o Atlético super controlou os jogos? Não. A média de posse de bola do Atlético nesses 307 minutos foi 42%, gente. E pra terminar, 8 gols feitos. Então, assim, o Atlético ele não precisou se tornar um time que tinha 60, 70, 80% de posse de bola para se proteger através da bola. E o Atlético também não precisou se tornar um time retrancado, muito pelo contrário. Em 307 minutos, 8 gols, mostra que o Atlético ele ainda tem ímpeto ofensivo, mas o Atlético ele parou de se expor. Eu acho que o crescimento coletivo da zaga do Atlético, ela começa no Viveiros e ela vai até o Santos. Todo mundo está contribuindo para que a gente tenha uma defesa mais sólida. Todo mundo está contribuindo para que o Atlético tenha uma defesa mais pronta para não sofrer gols, que eu acho que no final das contas é a grande meta. Então o Atlético ele está numa posição ali de encontrar o seu verdadeiro potencial, né? Porque durante a maioria da Série B a gente sempre foi muito claro no sentido de, cara, o Atlético pode mais do que tá entregando, o Atlético pode mais do que tá entregando, o Atlético pode mais do que tá entregando. E no final das contas, existiu uma dúvida: será que o Atlético realmente pode mais do que tá entregando? E eu acho que tá ficando claro a partir dessa arrancada que, tanto em questão de resultado quanto em questão de desempenho, o Atlético sempre pôde mais. A gente que não tava conseguindo tirar essa bagagem técnica, essa capacidade ali de ver os jogadores entregando o máximo possível, porque a casa tava desarrumada, a casa arrumando. E aí vai o trabalho do Odair, vai o trabalho da comissão, todos os setores começam a render melhor. Óbvio que eu não posso esquecer das individualidades. A entrada de Teran, a entrada de Aguirre e principalmente a entrada de Arthur Dias fizeram com que a zaga do Atlético ganhasse alternativas muito legais. Esses caras foram nomes assim que potencializaram muito a defesa do Atlético. Cada um no seu perfil. Uns mais construtores, um mais rebatedor, como é o caso do Aguirre. Um que eu acho que somos dois, que é o caso do Teran. Não é à toa que para mim é o nosso melhor jogador nesse sentido. Não é à toa que pra mim é o jogador mais pronto pra ser esse cara dominante na zaga. Então, assim, faz até que Léo, Beleze, eles tenham companhias mais confiáveis ao ponto de serem defensores mais confiáveis. Mas foi o que eu sempre falei pra vocês, não adiantava a gente só olhar pra zaga. A gente precisava olhar para um todo, a gente precisava olhar para a compactação do grupo, a gente precisava olhar para o papel dos volantes, a gente precisava olhar para o papel dos laterais. E hoje parece que o Atlético dificilmente ele se expõe. Hoje parece que o Atlético ele tá muito mais numa condição ali de se proteger, de tá junto, porque sabe que a partir do momento que não tiver junto pode gerar uma brecha, do que um Atlético inconsequente, irresponsável. O Atlético ele é um time que ele sabe o peso de cada ponto. E ele vai vender caro o peso de cada ponto. E o peso de cada ponto passa, sim, por uma defesa sólida. E a gente tá falando muito sobre os jogadores de linha, acho que a gente vai precisar falar do gol também.
A melhora do gol do Atlético, pra mim, ela é clara. Até pra você ter uma liderança pra orientar o restante da defesa. O Santos é um líder. O Santos ele fala ali com um grupo e todo mundo para escutar. O Santos é uma referência. Então você ter o Santos ali ajudando muito com defesas, porque eu acho que cada vez mais, como foi contra a Chapecoense, como foi contra o Atlético, as defesas do Santos elas vêm aparecendo mais no sentido de liderança. O Santos vem sendo fundamental. E eu quero falar de outra individualidade também. O Patrick. O Patrick é uma peça muito importante para a consistência defensiva do Atlético. O Patrick, ele resolveu assumir uma responsabilidade que, na teoria, não seria dele, de ser o jogador mais defensivo do meio-campo, cara, que tá dando muito certo. Que tá dando muito certo. O Patrick tá conseguindo fazer com que. O Patrick tá conseguindo fazer com que as coisas elas andem de uma forma natural no meio-campo, sem sobrecarregar defensivamente os APL, sem sobrecarregar os jogadores da frente, sem fazer com que os jogadores da frente se sintam assim, jogadores que estão a qualquer momento pô, atrapalhando o time, não. O Patrick tem um papel do desarme, o Patrick tem um papel da recuperação, o Patrick tem um papel do jogo associado também, porque também não é um jogador que só fica nesse sentido de, cara, rebater bola, chutar a bola pra frente, não. Tem todo o entendimento de vou sair aqui tocando, vou aparecer ali pelo lado esquerdo junto com o Esquivel. Então é o Atlético mais coeso, sabe? É um Atlético mais coeso. 307 minutos, volto a dizer. Isso não é à toa, isso não é um reflexo de algo de bobeira. 307 minutos é algo que representa algo grande, cara. Algo grande. E eu espero que, assim, quanto mais o Atlético tiver essa capacidade de não tomar gols, maior vai ser a arrancada do Atlético. O Atlético no próximo domingo contra o Atlético Goianiense, se não tomar gols, a arrancada segue. E a estabilização no G4 segue. E aí fica um recado para as próximas temporadas também, né? Você ter um ataque imponente é muito legal. Você ter um ataque imponente tem um preço muito alto. Assim, vai te garantir muitos pontos, mas você ter uma defesa sólida te garante muito mais. A possibilidade do 1-0, a possibilidade do 2-0 é um respiro muito grande. Os jogos são muito equilibrados para você ter que fazer 2, 3 gols obrigatoriamente, sabe? Muito grande. Enfim, gente, acho que é isso. Tamo juntos, é nóis, e como é bom comemorar defensivamente a estabilidade do Atlético. A gente sabia que isso ia chegar em algum momento. Eu, pelo menos, tinha certeza.